Reforma trabalhista é o assunto para a série de entrevistas que nós iniciamos lá na segunda-feira, aqui no Hora da Notícia. Bom, aqui no estúdio nós já conversamos com um advogado trabalhista, com um representante sindical e também com um procurador do trabalho. Hoje estamos recebendo o juiz do trabalho aqui de Passo Fundo, Marcelo Caum Pereira. Seja muito bem-vindo ao PFTV, doutor Marcelo. A gente quer começar já lhe perguntando quais são os principais pontos desta reforma trabalhista que entrou em vigor no último sábado, que acabam afetando mais do que diretamente a Justiça do Trabalho. Olá, tudo bem? Olha, quando a gente fala em reforma trabalhista, em termos de afetação da Justiça do Trabalho, nós estamos falando da parte da reforma que cuida do processo do trabalho, que cuida das ações trabalhistas, do trâmite das ações trabalhistas. E aí sim, nós também tivemos algumas regrinhas novas por conta dessa reforma. Por exemplo, a regra dos honorários advocatícios de sucumbência. Até então nós não trabalhávamos com essas questões na Justiça do Trabalho. Hoje vamos precisar trabalhar. A regra do arquivamento, quando o trabalhador não comparece a uma audiência e não justifica o porquê. Agora ele precisa pagar as custas processuais, antes não precisava. A regra dos honorários periciais, quando o trabalhador requer uma perícia e perde o objeto da perícia. Por exemplo, ele postula um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade e perde esse pedido. Agora ele precisa pagar. Essas são as principais novidades. Pois é, essa é uma decisão absoluta, podemos dizer dessa forma bastante simples, doutor. Hoje o trabalhador que ingressar na Justiça do Trabalho e perder o processo, isso é absoluto, ele paga a despesa e este processo? Nós temos que separar um pouquinho as despesas dentro do processo, né? Porque as despesas dentro do processo, elas são custas, são honorários periciais, honorários do advogado, enfim, tem uma série de despesas dentro do processo. O que se foi noticiado de uma forma muito intensa é que se o trabalhador perde o processo de agora em diante, ele tem que pagar todas essas despesas. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque falando das custas, por exemplo, que é, digamos, o valor devido pelas pessoas ao Estado pela prestação do serviço da Justiça. Se o trabalhador perde o processo, ele não necessariamente tem que pagar essas custas. Por quê? Porque muitas vezes ele vai estar ao abrigo da justiça gratuita. É um benefício dado às pessoas mais pobres, às pessoas que não têm recursos suficientes para litigar dentro de um processo, para lidar com uma ação trabalhista sem prejuízo do seu sustento próprio. Mas isso vale para quem tem um advogado pelo Estado, não é, doutor? Não necessariamente. O advogado pelo Estado não funciona na Justiça do Trabalho. O advogado pelo Estado funciona na Justiça Comum, na Justiça Federal. Nós não temos essa estrutura. Então, o advogado até pode ser particular, mas, eventualmente, o trabalhador, em tendo esse advogado particular e sendo beneficiário da Justiça gratuita, não vai pagar essas custas. É importante apenas dizer para o nosso telespectador o seguinte, que vai haver um pagamento obrigatório de custas, mesmo nos casos em que o trabalhador é beneficiário da justiça gratuita, naquelas situações em que ele não comparece a uma audiência e não explica o porquê. Aí o processo é arquivado e ele é obrigado a pagar as custas para entrar com uma nova ação, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, mesmo tendo esse benefício, ele precisa recolher essas custas, senão não pode entrar com uma nova ação. Doutor, de uma forma geral, essa reforma pode inibir o trabalhador a ingressar na Justiça do Trabalho a partir de agora? De modo absoluto, penso que não. Penso que, na verdade, a reforma vem a purgar, digamos assim, algumas ações trabalhistas que eventualmente estavam infladas com pedidos de procedência duvidosa. Vamos imaginar que o trabalhador, enfim, antes da reforma, quisesse arriscar em alguns pedidos, hoje ele talvez não arrisque mais. Mas não é o fato de ele não poder arriscar que ele não vai ingressar com ações na Justiça do Trabalho quando os pedidos, quando as suas postulações, digamos assim, forem mais adequadas, forem mais corretas. Doutora, a reforma entrou em vigor no último sábado. Isso quer dizer que os processos ingressantes na Justiça a partir de sábado respondem à nova regra ou não necessariamente? Bem, nós temos algumas questõezinhas a respeito desse ponto. A resposta é depende, né? Porque depende... Como tudo no direito, o direito ele não tem essas regras absolutas na maioria das vezes. Mas o depende aqui significa o seguinte, significa que para alguns atos processuais as regras novas já vão estar valendo e essa é a maioria da resposta, a maior parte da resposta é essa. Então, respondendo objetivamente, para a grande maioria das regras de processo do trabalho,
tudo está valendo a partir de sábado passado. Para algumas questões residuais, como, por exemplo, o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, isso não vai ser aplicado às antigas ações, mas apenas às novas. Mas, por exemplo, vamos imaginar que o trabalhador hoje perca uma perícia, na data de hoje, já sob as regras da nova reforma, se ele perder essa perícia, ele vai ser o responsável pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. E ainda que tenha ingressado há muito mais tempo. E ainda que a ação seja antiga, né? Ainda que a ação seja pré-reforma. Doutor, só para a gente encerrar aqui, em meio a tantas dúvidas, é tudo muito novo, muito recente, o governo acaba de editar uma medida provisória alterando pelo menos 20 regras da reforma trabalhista que entrou em vigor no sábado. Com que forma vocês vão trabalhar a partir de agora? Isso não gera uma certa insegurança jurídica também? Pois é, essa reforma trabalhista, ela já cria para todo mundo uma certa insegurança e agora, sobre as regras da reforma, temos novas modificações. A medida provisória era uma promessa do governo quando da aprovação do conjunto da reforma trabalhista. E ela impacta no seguinte sentido: medidas provisórias normalmente são normas que têm, digamos assim, uma vigência duvidosa. Por quê? Porque elas valem por um certo tempo e se o Congresso não aprová-las mais adiante, elas caem. Nós não sabemos qual vai ser a negociação do Congresso ou do governo com o Congresso em relação a essas situações. Mas o que se recomenda para a comunidade em geral é que em relação a essas modificações, que são, como diz o nome, provisórias, haja alguma cautela na sua aplicação. O que está valendo é a reforma do último sábado para cá. É importante se com basear certeza, neste documento. Essa, com certeza, a medida provisória vamos aguardar. Doutor, muitíssimo obrigada. Um bom dia de trabalho. Eu que Obrigada. agradeço. Um bom dia. Bom, e para encerrar esta série, nós vamos receber amanhã aqui no estúdio uma das coordenadoras do Balcão do Trabalhador. É um serviço oferecido aqui pela universidade que presta orientações aos trabalhadores. Vai estar conosco a professora Francine Canci.